Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre probabilidade. Considere um espaço amostral finito e equiprovável. O espaço amostral, nesse caso, a gente tem que considerar que ele é finito, porque a quantidade de elementos do espaço amostral é finita, e equiprovável, porque cada um dos elementos desse espaço amostral ele tem a mesma chance de ocorrer. Nós temos que a probabilidade de um evento A ocorrer é o número de elementos do espaço amostral sobre o número de elementos, o número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral, ou também temos essa segunda fórmula aqui, ó, o número de casos possíveis sobre o número de casos favoráveis. A primeira coisa que a gente vai ver antes de aprender a calcular em si é esse detalhe que a gente tem sobre a probabilidade. A gente vai descobrir que a probabilidade ela sempre vai estar entre 0 e 1. Vamos ver por quê. O mínimo que pode acontecer num evento é um evento impossível. É um evento que ele não acontece. E a gente viu anteriormente que o número de elementos de um evento impossível é 0, né? Que se ele não ocorre, o conjunto é vazio e a quantidade de elementos que tem dentro desse conjunto vazio é 0. Então, nesse caso, a gente utilizando aquela primeira fórmula, né? A probabilidade de A é igual ao número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Mas a gente viu aqui que o número de elementos de A é 0, e 0 dividido pelo número de elementos do espaço amostral é 0 também. Então, quer dizer, se acontecer um evento impossível, que é o mínimo que pode acontecer no espaço amostral, a minha probabilidade vai ser 0. O máximo que pode acontecer é um evento certo, que é aquele evento que a gente tem certeza que ele vai ocorrer. Nesse evento, o número de elementos do evento ele é igual ao número de elementos do espaço amostral. E se a gente for calcular a probabilidade pelaquela primeira fórmula, né? O número de elementos de A gente viu que é igual ao número de elementos do espaço amostral, e o número de elementos do espaço amostral dividido pelo número de elementos do espaço amostral, quer dizer, o número dividido por ele mesmo, sempre vai dar 1. Ou seja, no mínimo a probabilidade vai ser 0 e no máximo a probabilidade vai ser 1. A gente também fala que no mínimo ela é 0% e no máximo ela vai ser 100%. Isso é muito importante porque se vocês estiverem fazendo o cálculo de probabilidade e, por exemplo, encontrar o resultado, sei lá, 2,5, quer dizer que está errado, porque a probabilidade no máximo pode ser 1. Ou, por exemplo, 200%, também é impossível ocorrer isso, no máximo é 100%. Vamos ver os exemplos que vai ficar mais claro isso. Esse primeiro exemplo diz o seguinte: numa caixa há 14 bolas, 8 azuis e 6 vermelhas, com a mesma massa e mesmo tamanho. Calcule a probabilidade de... Então, a gente quer calcular a probabilidade de sair uma bola azul. Então, eu coloquei aqui as 14 bolas, né? 8 azuis e 6 vermelhas. Bom, o que acontece? A probabilidade de acontecer o que eu quero vai ser o número de casos favoráveis sobre o total de casos possíveis, né? O número de casos favoráveis é sair uma bola azul. Então, quantas bolas aqui que tá nessa caixa são azuis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 bolas azuis. Qual o total de bolas? Pode contar de novo ou pegar aqui, né? O total é 14. Então, tá aí a nossa probabilidade. O que a gente pode fazer? A gente pode simplificar essa fração, né? Porque aqui no caso dá para simplificar por 2 em cima e embaixo. 8 dividido por 2 é 4 e 14 dividido por 2 é 7. A gente também pode dar o resultado na forma decimal, que eu vou dividir 4 por 7, que dá 0,57. E além disso, eu posso colocar na forma de porcentagem, né? Que eu pego esse número aqui e multiplico por 100. Então, isso é igual a 57%.
Bom, esses valores não são exatos, viu, gente? Porque tem mais números aqui. Mas 2 casas decimais para a gente já é suficiente. É um valor bem aproximado, bem próximo. O segundo exemplo, né, o exemplo B, continuamos no mesmo espaço amostral, no mesmo experimento. É uma caixa com 14 bolas, 8 azuis e 6 vermelhas. E eu quero calcular a probabilidade de ocorrer uma bola com um número par. Então, a probabilidade vai ser, então a gente coloca aqui em cima o número de casos favoráveis, vou escrever aqui só favoráveis. E embaixo o número de casos possíveis. O número de casos possíveis é o total, tudo que pode acontecer. Bom, o número de casos favoráveis, aqui a gente quer uma bola com número par, então eu vou lá no meu espaço amostral, que já está descrito lá em cima, e vou contar quantas bolas pares tem. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o número de casos favoráveis é 7. O total são 14 bolas. Agora, eu vou simplificar essa fração. Dá para dividir por 7 em cima e embaixo, que dá 1 sobre 2. Essa é a forma de fração. Se eu dividir 1 por 2, eu vou encontrar a forma decimal. 1 dividido por 2 dá 0,5. E, além disso, se eu multiplicar esse número aqui por 100, eu encontro a forma de porcentagem, né, que é 50%. São as 3 formas em que a gente pode escrever uma probabilidade. O próximo exemplo, a gente ainda está no mesmo espaço amostral. Eu tenho aqui uma caixa com 14 bolas, com a mesma massa e tamanho. Eu quero calcular a probabilidade de sair uma bola com um número maior que 6 ou vermelha. Então, aqui, o ou, ele me dá a ideia de união. Então, eu posso contar os casos, os meus casos favoráveis, eles vão estar nessas duas situações. Pode ser uma bola com um número maior que 6 e também pode ser uma bola vermelha. Eu vou contar todos esses casos. Primeiro eu vou circular todos eles e depois a gente conta. Então, maior que 6, eu tenho as bolas 7 e 8. Então, primeiro eu verifiquei essa situação. Números maiores que 6, eu tenho essas duas. Agora, bolas vermelhas. Eu tenho a bola 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou contar todos esses números, que são os meus casos favoráveis. Então, a minha probabilidade é número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Favoráveis é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sobre o número de casos possíveis, são as 14 bolas. Eu consigo simplificar essa fração por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 14 dividido por 2 dá 7. Além disso, se eu dividir 4 por 7, dá 0,57 aproximadamente. Esse é o resultado na forma decimal. E se eu multiplicar esse resultado por 100, eu chego em 57%, que é a minha forma de porcentagem. O próximo exemplo diz o seguinte: numa caixa, 14 bolas, né, o mesmo espaço amostral. Agora eu quero calcular a probabilidade de sair uma bola com um número primo e azul. Então, a conjunção e, ela me dá a ideia de intersecção. São os números que eles atingem essas duas restrições. São primos e, além disso, são números azuis. Bom, então eu vou começar observando essa restrição. O número tem que ser primo. E vou circular os números primos do meu espaço amostral todo. Então, números primos do meu espaço amostral é o 2, o 3, o 5, o 7. E aqui eu tenho 2 vermelho, 3 vermelho e 5 vermelho. Bom, acontece que essa minha restrição eu quero um número primo e azul. Ou seja, não é qualquer... Agora eu vou pegar dentro dos números que eu risquei os que são azuis.
Então, é uma restrição dentro da outra. Então, dentro dos azuis, eu risquei o número 2, 3, 5 e 7. Ou seja, nesse caso, a minha probabilidade, o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis vai ser o seguinte: esses números que eu risquei de amarelo, né? O número 2, 3, 5 e 7. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 números sobre o número de casos possíveis é 14, né? Tudo que pode acontecer. Aí, eu posso simplificar isso daqui por 2, que vai dar 2 sobre 7. Essa é a forma de fração. Se eu quiser no formato decimal, eu vou dividir 2 por 7, que dá aproximadamente 0,29. Além disso, se eu quiser na forma de porcentagem, eu pego esse número aqui e multiplico por 100, que vai dar 29%. Tá aí os meus 3 resultados dessa probabilidade. O próximo exemplo, ele diz o seguinte: no lançamento de 3 moedas distintas, qual a probabilidade de que o resultado apareça pelo menos 2 caras? Bom, no lançamento de 3 moedas distintas, o meu espaço amostral é o seguinte: ele pode ser, a gente vai considerar C como cara e K como coroa. Pode ser cara, 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 coroa, cara, coroa, cara e cara, coroa, coroa. Agora, começando com coroa, pode ser coroa, 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 cara, coroa, cara, coroa e coroa, cara, cara. Bom, agora, o que é favorável para mim? O que eu quero que aconteça? Que apareça pelo menos 2 caras. Então, se no meu resultado já tiver 2 Czinhos, quer dizer que eu tenho o mínimo de 2 caras, que é o que eu quero que aconteça. Então, esse resultado é favorável, esse resultado aqui também é favorável, este também tem pelo menos 2 caras, e o último, né? Coroa, cara, cara, também tem pelo menos o mínimo de 2 caras. Então, a minha probabilidade, que é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, vai ser o seguinte: o número de casos favoráveis são esses que eu marquei, né? Do meu evento, que é o evento sair 2 caras, são 4. O número de casos possíveis é o total de elementos do espaço amostral, que no caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, essa fração a gente pode simplificar por 4, que a gente vai chegar no resultado 1 sobre 2. Além disso, se eu quiser na forma decimal, divido 1 sobre 2, que dá 0,5. Se eu multiplicar por 100, eu vou obter 50%, que é o resultado na forma de porcentagem. O próximo exemplo, ele diz o seguinte: ao retirar uma carta do baralho de 52 cartas, qual a probabilidade de se retirar uma carta vermelha? Bom, eu coloquei aqui para vocês verem o baralho de 52 cartas, né? Essa próxima tela a gente tem ele um pouquinho maior. Como é que ele funciona? Eu tenho cartas de 4 naipes, né? Esse naipe aqui, que é o naipe de paus, esse aqui é o naipe de ouros, naipe de copas e um naipe de espadas. Cada naipe, ele vai ter a carta As, né, que é como se fosse o número 1. Temos os números de 2 a 10, né, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E umas cartas especiais que a gente chama de figura. O J é o valete, o Q é a dama e o K é o rei. Bom, todo baralho que a gente for considerar em probabilidade, ele vai ter 52 cartas, sendo 13 de cada naipe, certo? Voltando para o nosso exemplo, a gente quer saber a probabilidade de retirar uma carta vermelha. Aí a gente vê aqui no nosso baralho que eu tenho cartas vermelhas e cartas pretas, né? Então, nesse caso, o número de casos favoráveis, a probabilidade vai ser o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Bom, se eu for vir aqui no meu baralho e contar a quantidade de
cartas vermelhas, eu tenho 1, 2, 3, 4, etc. Eu vou contar até chegar no 26, né? Eu vou contar todas essas cartas vermelhas aqui. São 26 cartas e o total de cartas possíveis, né? O casos possíveis é o total de cartas do meu baralho, tá aqui descrito, são 52 cartas. Bom, essa fração eu posso simplificar por 26, eu vou dividir por 26 em cima e embaixo, que eu vou obter o resultado 1 sobre 2. Essa é a minha forma de fração. Se eu divido 1 sobre 2, eu obtenho 0,5, a forma decimal. E se eu multiplico por 100, eu vou obter 50%, que é a forma de porcentagem. São as três formas, né? Quer dizer que a probabilidade de retirar uma carta vermelha em um baralho é 50%. Isso era meio óbvio, né? Porque metade das cartas do baralho são vermelhas. O próximo exemplo, também é um exemplo tratando de cartas de baralho, ele diz o seguinte: ao retirar uma carta de um baralho de 52 cartas, qual a probabilidade de se retirar um as? Bom, então eu vou voltar no meu baralho. Agora, o número de casos favoráveis é o número de ases que eu tenho no meu baralho. Então, eu tenho um as de paus, um as de ouros, um as de copas e um as de espadas. Ou seja, quando eu for colocar a probabilidade, né, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, o número de ases no meu baralho eu tenho 1, 2, 3, 4. Sobre qual que é o número de casos possíveis? Quantas cartas eu tenho no baralho? 52. Então, a probabilidade é 4, 52 avos. Eu posso simplificar essa fração por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 52 dividido por 4 dá 13. Além disso, se eu dividir 1 por 13, eu vou encontrar a forma decimal. 1 dividido por 13 dá 0,08 aproximadamente, né? Vou até trocar o sinal aqui. E se eu multiplico esse resultado por 100, eu encontro a forma de porcentagem, que dá 8%. O próximo exemplo diz o seguinte: ao lançarmos dois dados distintos, perfeitos, numerados de 1 a 6, qual a probabilidade da soma ser igual a 9? Então, se eu lanço dois dados, no primeiro dado pode sair o número de 1 a 6 e no segundo dado é os números de 1 a 6 novamente. Eu quero saber, lançando os dois ao mesmo tempo, onde é que eu vou obter a soma 9. Então, o meu espaço amostral, se eu fosse escrever ele todo, seria sair o dado 1 e 1, o dado 1 e o dado 2, o dado 1 e o dado 3, etc., até sair o dado 6 e 6, né? É muitos dados. Mas o que eu preciso aqui é o total de elementos que poderia sair, né? O total de casos. Então, para isso, eu vou recorrer à análise combinatória. Bom, para o primeiro dado, pode sair números de 1 a 6, então 6 possibilidades. Para o segundo dado, pode sair números de 1 a 6, também 6 possibilidades. Então, no total, é 6 vezes 6, que dão 36 possibilidades. Então, esse é o total de possibilidades que eu tenho, número de casos possíveis. Bom, agora o número de casos favoráveis. Então, a gente vai verificar em quais eventos que ocorre o que eu quero, que é sair soma 9. Ou seja, se eu começar aqui com 1 mais 8, que daria 9, só que não tem jeito de sair 8 no segundo dado, então o primeiro dado não pode ser 1. Se eu começar com 2, precisaria ser 2 mais 7 para ser 9, mas o número 7 também não tem jeito de sair, então isso aqui não vai ocorrer. Se eu começar com 3, 3 e 6, 9. Isso pode ocorrer e é favorável, é o que eu quero que aconteça. Também pode ser 4 e 5, 5 e 4 e 6 e 3. São todos esses lançamentos que pode ocorrer a soma 9. Então, quer dizer que o número de casos favoráveis é 1, 2, 3, 4. Ocorrem 4 casos, né? Então, a probabilidade vai ser o número de casos favoráveis, que é 4,
sobre o número de casos possíveis, que é 36. Eu posso simplificar essa fração por 4 em cima e embaixo, que vai dar 1 sobre 9. Para obter a forma decimal, eu vou dividir 1 por 9, que dá 0,1, infinitamente, né, uma divisão periódica. E na forma de porcentagem, isso aí é aproximadamente 11%. No próximo exemplo, eu coloquei o mesmo exemplo anterior, só que eu coloquei uma nova forma de a gente calcular o nosso espaço amostral. Principalmente quando eu estou lançando dois dados, né? Quando são dois lançamentos, são dois eventos que a gente está trabalhando a intersecção deles, né? Porque são dois eventos, eu estou lançando um dado, depois eu estou lançando outro dado e pegando esses dois dados e somando, né? Que eu quero ver a soma. Então, o que a gente pode fazer é uma tabela de somas, né? Aqui em cima, nessa linha, eu tenho tudo que pode acontecer no primeiro dado. Pode acontecer 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nessa coluna eu tenho tudo que pode acontecer no segundo dado, que eu também tenho os números de 1 a 6. Bom, então a gente vai colocar os resultados na intersecção da linha com a coluna. Então, por exemplo, aqui 1 mais 1, 2. Agora, se eu fizer 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. E vou continuar preenchendo. Você sempre une uma linha com uma coluna. Então, por exemplo, se a gente quisesse preencher isso daqui, eu ia fazer 3 mais 3, que dá 6. Se eu quisesse preencher esse, eu ia fazer 5 mais 4, que daria 9. E assim por diante. Aqui na sequência, eu já preenchi tudo para a gente poder já observar os casos favoráveis. Então, aqui nessa tabela estão descritos todos os casos possíveis. E se eu for contar aqui a quantidade, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 36 somas, né? Aqui está descritas todas elas. E o que eu quero? A probabilidade dessa soma ser igual a 9. Então, o número de casos favoráveis, ao invés de eu ficar deduzindo quais somas vai dar 9, eu posso vir aqui circular a quantidade de 9 que eu tenho na tabela. Então, a minha probabilidade seria, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 9, que são a quantidade de casos favoráveis, e o total de números que eu tenho na tabela são 36. Que a gente simplificaria, ia dar 1/9 do mesmo jeito, que isso é igual a 0,11, que é igual a 11%. Tal e qual no exemplo anterior, né? Só que são duas formas distintas de a gente pensar o mesmo problema. Bom, o próximo exemplo, que eu também utilizei o mesmo espaço amostral, né? Ao lançarmos dois dados distintos, perfeitos, numerados de 1 a 6, qual a probabilidade de a soma ser maior do que 10? Então, eu vou olhar na minha tabela de somas que eu construí e circular quais números são maiores que 10. Então, maior que 10 eu tenho o número 11 e o número 12. Só esses, né? Então, são 3 casos possíveis. Então, a probabilidade, o número de casos possíveis, não, desculpa, o número de casos favoráveis, que é o que eu quero que aconteça, são 3. O total de casos é 36. Eu posso simplificar essa fração por 3 em cima e embaixo, que vai dar 3 dividido por 3 é 1, 36 por 3, 12. Se eu quiser obter na forma de fração, eu vou dividir 1 por 12, que dá aproximadamente 0,08, que isso é igual a 8%. Daqui para cá, de 0,08 para 8%, é só multiplicar por 100. Bom, esse é o último exemplo. Obrigada pela participação de vocês. Respondam o formulário e qualquer dúvida deixe nos comentários. Tchau, tchau.